relativamente aos clubes europeus e ao campeonato português e ao campeonato brasileiro, e fazer estas comparações são todas ridículas. Não se pode comparar uma coisa com outra. Mas eles estavam doidos. Não se pode comparar. Eles estavam doidos para fazer esta vingança e para fazer esta comparação. Uma coisa não tem nada a ver com Mas olha lá, não há maior fã do futebol brasileiro do que eu. E tu sabes que eu acompanho o Brasileirão, Série A, Série B. Olha lá um belo jogo dos oitavos de final. Estaduais, Palmeiras, Botafogo, isto é um jogaço. Estaduais, eu vejo estaduais, vejo tudo. Portanto, gosto do futebol brasileiro, gosto muito. O futebol sul-americano, não só o Brasil, mas o Brasil principalmente, Brasil e Argentina principalmente, são os maiores fornecedores de jogadores do mundo inteiro. Portanto, os melhores jogadores são os brasileiros, são os argentinos. Mas uma coisa tem que ser dita: se chegares aos oitavos de final, teres 3, 4 clubes brasileiros, é espetacular. Preciso perceber uma coisa, porque é assim, o Flamengo, hoje, o futebol do Brasil, o Brasileirão hoje, e é preciso as pessoas terem noção disto, o Brasileirão Série A hoje paga mais do que a Primeira Liga Portuguesa. Então fala galera, beleza? Chega mais, já se inscreve aí no canal, ativa o sininho, deixa o like para você não perder nenhuma novidade aqui que trazemos diariamente, porque agora a gente vai ver um pouco da mídia portuguesa, galera, repercutindo aí sobre o que? Futebol brasileiro, Copa do Mundo de Clubes, Liga Portuguesa, europeus e muito mais. Vocês vão ver o que é que eles falaram aí sobre a Liga Portuguesa, sobre os times brasileiros, né? Sobre aquela famosa comparação, quais são os times melhores, o que é que eles realmente acham sobre isso. Então vocês vão curtir demais esse vídeo, como está em português de Portugal, dá para todo mundo entender. Então vamos aqui acompanhar agora o que foi que eles falaram sobre esse assunto. Eu acho que estavas a falar ainda há bocado daquilo que são os clubes brasileiros e os brasileiros a falar e não sei o quê, e eu acho que chega a ser ridículo a quantidade de comentários e tanta coisa que é dita relativamente aos clubes europeus e ao campeonato português e ao campeonato brasileiro, e fazer estas comparações são todas ridículas. Não se pode comparar uma coisa com outra. Mas eles estavam doidos. Não se pode comparar. Eles estavam doidos para fazer esta vingança e para fazer esta comparação. Uma coisa não tem nada a ver com Mas outra. olha lá, então, mas se é assim, porquê é que eles querem todos vir jogar para a Europa? Mas eu acho que vamos lá ver uma coisa. Não há maior fã do futebol brasileiro do que eu. E tu sabes que eu acompanho o Brasileirão, Série A, Série B. Olha lá um belo jogo dos oitavos de final. Palmeiras, Botafogo, isto é um jogaço. Estaduais, eu vejo estaduais, vejo tudo. Portanto, gosto do futebol brasileiro, gosto muito. Mas estar a comparar uma coisa com outra, eu não estou a dizer que é melhor ou pior. Não se pode comparar. Não se pode comparar. Eu acho que fica mal a eles toda esta basófia, porque Sandro, tu és brasileiro, aliás, tu és dupla. Tu tens dupla. O Sandro tem o passaporte português. Tu tens dupla, mas pronto. Mas deixa-me dizer, e tu como brasileiro, quero que me dês a tua opinião. Atenção que não conseguem ouvir. Ok. Tu não achas mais do que esta basófia estar que é normal? O problema é que uma coisa é adeptos normais, outra coisa são pessoas importantes do futebol brasileiro a dizer as coisas que estão a dizer. Tu não achas que isto reflete um complexo de inferioridade muito grande? Porque quando alguém tem que se vir valorizar a dizer que é melhor do que o outro, é porque tem que haver um complexo de inferioridade. E eu acho que o Brasil e o brasileiro não pode ter esse complexo de inferioridade, porque na realidade o futebol sul-americano, não só o Brasil, mas o Brasil principalmente, Brasil e Argentina principalmente, são os maiores fornecedores de jogadores do mundo inteiro. Portanto, os melhores jogadores são os brasileiros, são os argentinos, não é? E esta basófia toda não faz sentido. Faz-te algum sentido? Certamente já viste TikToks e já viste nas redes sociais essa basófia toda Achas que isto faz algum sentido?
Não, nenhum. Exatamente aquilo que você falou. Todos criticam, querem ser melhor, mas ao mesmo tempo querem estar aqui também. Não, queres vir para aqui e faço essa análise no instante? Não é para se as pessoas ouvem-te. É rápido, agora ninguém ouviu o que tu disseste. Ninguém ouviu o que tu disseste. Pronto, mas ele disse que não faz sentido, né? E que está a ser muito, mesmo no Brasil, estão a bater muito nessa tecla e que não faz sentido nenhum. São eles que estão a alimentar esta. Até porque primeiro é preciso perceber uma coisa, porque é assim, o Flamengo, hoje, o futebol do Brasil, o Brasileirão hoje, e é preciso as pessoas terem noção disto. O Brasileirão Série A hoje paga mais do que a Primeira Liga Portuguesa. Ok? Não vou, se calhar Benfica, Porto e Sporting entram ali nos máximos, mesmo assim não sei, relativamente com Flamengos e Botafogos e Palmeiras, se as coisas não andam ela por ela. Mas todos os outros abaixo pagam mais do que qualquer clube da primeira Liga Portuguesa. O futebol brasileiro, no futebol sul-americano, o futebol brasileiro está a anos-luz dos outros todos. A Argentina viveu uma crise muito grande financeira, está-se a recuperar agora, perdeu poder financeiro. E isso, se tu perdes poder financeiro, perdes capacidade de reter aquilo que é o maior talento que tu tens em casa. E não nos podemos esquecer, o jogador brasileiro, aquele que fora de série, salta para a Europa, é para a Europa que quer ir. Não podemos comparar campeonatos. Não podemos comparar campeonatos. Eu acho que podemos comparar sim equipas, não clubes, equipas. Okay? E as equipas europeias, à partida, estão muito melhor preparadas do que as equipas, neste caso, brasileiras. Pois há outra situação que têm falado muito e depois uma mentira contada muitas vezes passa a ser verdade e não pode ser, e fazer aqui esta nota, que é: está-se a falar que desde junho do ano passado até junho de agora o Flamengo tem 70 e tal jogos, o Palmeiras 70 e tal, não sei o quê, o Benfica 50 e tal. Não. Mas não nos podemos esquecer que em dezembro, no futebol brasileiro, os clubes brasileiros tiveram férias. O campeonato acabou em dezembro. Depois começa o estadual e muitas das vezes os clubes iniciam com uma equipa de reserva para dar mais descanso aos outros jogadores. Só quando depois começa o Brasileirão ou numa fase adiantada do estadual é que metem a carne toda no assador. Portanto, nós estamos a falar que num ano jogadores há 6 meses atrás tiveram férias. O europeu não. O europeu teve, os clubes europeus tiveram os campeonatos deles, tiveram o campeonato da Europa, tiveram a Liga das Nações, e acaba o campeonato e vão para o Mundial de Clubes seguido. Isto foi seguido. Podem ter menos jogos, mas são seguidos. Eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que vamos ser práticos. Agora, as equipas europeias estão em final da época, estão a jogar já depois da época ter terminado, é mais assim, e as equipas brasileiras estão a jogar depois de terem feito 1/3 do campeonato. É só isto. Podem dizer, e isso estou de acordo, que aquilo que era a Taça Intercontinental ou o Mundial de Clubes antes, quando era coisa, que era em dezembro, e aí sim, aí os europeus estavam com um andamento muito superior. Porquê? Porque iam a meio da época e os brasileiros já estavam em final da época. Pronto. E aí há que reconhecer efetivamente que há essa desvantagem. Claro. Isso é inequívoco, ninguém está a tirar essa desvantagem. Agora dizerem que ao dia de hoje os clubes brasileiros têm mais jogos do que os clubes europeus é mentir. Podem ter mais jogos, mas no meio desses jogos tiveram um interregno para férias. E os europeus não tiveram. Independentemente disso, e só para terminar,
existe a questão cultural. Culturalmente, o brasileiro dá muita importância àquilo que é o Mundial de Clubes. O Mundial de Clubes para eles é, ou seja, se tu ganhas o Mundial de Clubes, és o melhor clube do mundo. E eles valorizam muito isso. Os europeus não valorizam o Mundial de Clubes. Não valorizam. Valorizam o campeonato interno e a Liga dos Campeões. É o que os europeus valorizam. E tu vês a forma como as equipas europeias têm andado aí. Acredito que agora no mata-mata que a coisa começa a apertar e que eles façam um esforço um bocadinho diferente e se calhar que mudem ali um bocado o chip. Mas isto é uma questão cultural. Não faz sentido. O Brasileirão é um campeonato que eu pessoalmente, muita gente critica-me porque eu gosto de ver, mas eu pessoalmente eu gosto de ver o Brasileirão. Gosto de ver os jogos, gosto de ver os jogadores, a matéria-prima que existe lá. Não vamos comparar. O campeonato português é o campeonato português. O campeonato brasileiro é o campeonato brasileiro. O campeonato brasileiro é muito mais difícil do que qualquer outro campeonato. Não há hipótese nenhuma. Eu acho que a equipe, se calhar, mais difícil ou tão difícil como o campeonato brasileiro, se calhar só se for o Championship. Sim, a segunda liga inglesa. Se calhar em termos de dificuldade. Eu confesso que não tenho qualquer noção daquilo que é o futebol brasileiro. Tenho que dar a mão à palmatória porque não é aquela lentidão e aquela fraqueza que muitos fazem passar, porque tenho visto agora no Mundial de Clubes o ritmo, tudo bem que tem um terço do campeonato feito, podem estar no pico da sua forma, mas não são toscos nenhuns, tem lá jogadores belíssimos. O Palmeiras tem jogadores belíssimos. O Flamengo é uma seleção. O Flamengo é autenticamente a seleção do Flamengo é uma seleção do Brasil, completamente. Depois o Botafogo, o trabalho do Renato Paiva, aquilo que ele está a fazer, a alma que eles têm a jogar a bola, é espetacular. É espetacular. O próprio Fluminense está a fazer um bom Mundial e o Renato é um treinador que eu gosto, o Renato Gaúcho, que mete as equipas a jogar e costuma ter resultados. Portanto, eu gosto do trabalho dele. As equipas argentinas estão um bocado fora disto. Portanto, acho que isto vai ser entre os europeus e os brasileiros. Acho é que essa basófia toda que tem havido por parte dos brasileiros vai-lhes cair mal, porque isto não é como começa, é como acaba. Claro, não é? E nós temos um Palmeiras com o Botafogo, um deles vai já ficar de fora. Sim, o próprio Fluminense está às portas de passar com o Borussia Dortmund. Portanto, o Fluminense, se isso mantiver assim, a passar em primeiro no grupo F, depois vai apanhar os tais PSG ou Bayern Munique ou mais para a frente, não é? Mas apanha o segundo do grupo E, que pode ser, por exemplo, o Inter Milão ou o River Plate. Quer dizer, todos os jogos agora vão ser complicados, mas uma coisa tem que ser dita: chegares aos oitavos de final, teres 3, 4 clubes brasileiros, é espetacular. Claro, é óbvio, é espetacular. Claro que sim. Agora, chega desta comparação. E eles vivem para isto. Vivem para isto. Mas também temos que pôr a coisa no contexto. E o contexto neste momento é este. E não fomos nós que o escolhemos, nem eles. O contexto é este. Não foi a Europa, nem. Quer dizer, foi um contexto. É o Mundial. Mas tu tens muitos campeonatos. Tens muitos campeonatos europeus quase a querer fazer boicote a este Mundial e a próximos que haja. Por isso é que eu tenho algumas dúvidas que este formato se mantenha. Porque isto isto rebenta com os jogadores todos. É que tu não te esqueças que houve o europeu, tiveste o campeonato, tiveste a Liga das Nações, tens o Mundial de Clubes, tens o campeonato, depois tens o Mundial de Seleções, depois volta, ou seja, tu não paras. E o jogador agora podem dizer, mas eles ganham muito. São seres humanos e a coisa também quebra. Eu vejo mesmo as conferências de imprensa do Guardiola e do Luís Henrique,
tu vês que aquilo parece que estão ali em modo digressão na China. Muito mesmo. Mesmo. Eu vi viste o vídeo do Guardiola na praia. A jogar na praia, sim. Mas sabes que eu se fosse a Champions League, achas que estava. Não, e eu próprio estou a encarar este Mundial assim, quer dizer, agora neste jogo com o Bayern já me entusiasma um bocadinho. O facto de ter ganho o Bayern entusiasma. Agora o jogo com o Chelsea eu já não vou encarar como encarei os outros em qualquer. Estava a ver porque já quero ganhar. Claro. Né? Já quero. Agora entras naquela fase. Eu próprio já digo, isto afinal pode ser engraçado. Isto agora é sério. Em que se tu ganhas, vais apanhar o Botafogo ou o Palmeiras. Exatamente. E depois a seguir. E depois a seguir podes apanhar um City ou podes apanhar umas Juventus. Vamos ver como é que a coisa corre. E ficas ali com um caminho aberto, entre aspas, até uma final com um PSG, ou um Bayern, ou um Real Madrid, ou um City, que são clubes que podem ficar todos daquele lado. E tu começas a fazer contas lá Europeu de 2016, que espera aí que a gente pode ficar no lado melhor da história. E não, aqui já ficaste no lado melhor. Sim, vamos ver. O City pode passar em segundo. Não, tu aqui já ficaste no lado melhor. Aliás, porque é assim. O primeiro do grupo G, estamos a falar de Juventus ou Manchester City. Quer dizer, estão empatadas. Se o City passar, o City fica do lado do Benfica. Sim. Portanto, ou os Juventus. Ou o City ou os Juventus, mas o City muito mais complicado do que uma Juventus na teoria. Sim, mas tu vais apanhar um ou outro. Sim. Se um Real Madrid passasse em segundo lugar, já terias ali um City contra Real Madrid, por exemplo, já nesta fase. Ou seja, isto está tudo muito em aberto. Nós para a semana já temos isto clarificado, mas temos que ver como é que vamos fazer isto, porque não é nada fácil olhar. Já está ali que o jogo vai ser às 2 da manhã. Se o Benfica passar o Chelsea, o jogo depois é às 2 da manhã. Então dá para fazer podcast, pá. Fazer. Acabamos e seguimos. 2 da manhã de dia 5. Dia 5, não sei quando é que é. Acho que é no sábado também. É trazer um candidato. É trazer o candidato até às 2, exatamente. Não, mas vamos ver. Acho que é um jogo extremamente difícil para o Benfica. Galera, mas é isso aí, né? Parece que finalmente eles admitiram que os times brasileiros estão em outro nível, né? 4 equipes brasileiras, é o único país que tem 4 times aí nas oitavas de final, né? E claro que é assim também, né? Foi também, acho que o único país que tinha 4 times. Mas todos passaram, né? Poderia ter sido eliminado aí o 2, o 3 ou 1, mas não aconteceu, né? Todos passaram. O Flamengo, que tinha um grupo difícil, o Botafogo, que tinha um grupo mais difícil ainda, né? Com o Atlético de Madrid, com o PSG, conseguiu passar quase que em primeiro, né? Palmeiras também passou, Fluminense passou, todos passaram. Já Benfica e Porto, né? Porto foi eliminado de uma maneira assim completamente humilhante. E o Benfica quase que era eliminado, né? Mas aí conseguiu ter uma arrancada ali e conseguiu até mesmo vencer o Bayern. Mas 4 times brasileiros. Então vimos que eles agora falaram até que não gostam de comparar, né? Não gostam de comparar porque é diferente, né? Mas ao mesmo tempo assumiram que os times brasileiros estão em outro nível, né? São times fortes, que a Liga Brasileira é a liga mais difícil do mundo, né? Enfim, acho que é muito legal a gente ver a visão de outros locais, de outros comentaristas de outro país, né? É muito bom, porque muitas vezes a gente fica aqui muito com os comentários de comentaristas que são daqui mesmo, né? E aí muitos colocam opiniões parciais, né? Às vezes de localidade ou coisas parecidas. Já nesse caso aí não, eles falam de fora mesmo, né? Claro que existe essa comparação de Brasil e Portugal, né? É uma coisa que tem acontecido muito ultimamente, mas a gente sabe que os times brasileiros, embora sejam da América do Sul, tenha talvez algumas diferenças, mas hoje são equipes que se comparam tranquilamente ou são até superiores a clubes de Portugal, né? Os grandes clubes. Isso era uma coisa que a gente já vinha falando aqui há muito tempo e muitos não aceitavam, né? E ficou claro agora, né? Porque tivemos Palmeiras atropelando o Porto ali, não vencendo, mas atropelou jogando bola. Tivemos o Botafogo vencendo o PSG, que é o melhor time hoje da atualidade.
e o Flamengo vencendo o Chelsea. O Fluminense também fazendo uma grande partida contra o Borussia, mas os times brasileiros estão representando demais, coisa que os portugueses não conseguem fazer há um bom tempo já, né? Há um bom tempo em Liga dos Campeões e outras questões, enfim. Claro que é diferente, mas ainda assim, acho que no confronto X1 ali, acho que tinha grandes chances de clubes brasileiros vencerem, né? Esses clubes portugueses sem muita dificuldade. A dificuldade vem contra times gigantes mesmo ali, Real Madrid, City, PSG hoje, mas os outros, acho que os times brasileiros conseguiriam competir, principalmente com os grandes portugueses, né? Mas enfim, deixa a tua opinião aí, o que é que vocês acharam, se vocês curtiram o vídeo ou não, certo? Agradecemos e até o próximo vídeo. Fui.